1760. Uma máquina a vapor ecoa em uma fábrica têxtil inglesa. Naquele momento ninguém percebia. O mundo estava sendo dividido em duas classes: os que possuíam as máquinas e os que foram substituídos por elas. 265 anos depois, estamos exatamente no mesmo ponto de inflexão. Mas desta vez, não são músculos que estão sendo substituídos, é a inteligência humana. Bem-vindo ao maior evento de redistribuição de riqueza desde a Revolução Industrial. Uma nova aristocracia está nascendo diante dos nossos olhos, e a pergunta que definirá seu futuro financeiro é brutalmente simples: você será um dono das máquinas inteligentes, ou será substituído por elas? Para entender o que está acontecendo agora, precisamos voltar a Manchester de 1811. Os quebradores de máquinas luditas invadiam fábricas, destruindo teares mecânicos. Eles não eram tolos. Eles viam claramente seu futuro. Obsolescência. O que os luditas não perceberam é que resistir à tecnologia não os salvaria. A verdadeira questão nunca foi se a tecnologia venceria, mas quem lucraria com ela. Os industriais que abraçaram o vapor criaram dinastias que duraram séculos. Os Rothschild, os Rockefeller, os Carnegie. Eles não inventaram a tecnologia. Eles a possuíram. Eles a escalaram. Hoje, testemunhamos um paralelo assustadoramente preciso. Modelos de linguagem como o GPT, sistemas de visão computacional, agentes autônomos. Estas não são apenas ferramentas. São os novos teares mecânicos. E a pergunta permanece a mesma de 1811. Você será o dono da fábrica ou o trabalhador dispensável? Aqui está a tese que definirá a próxima década. A inteligência artificial não é democrática. Ela é profundamente e inerentemente aristocrática. Assim como as máquinas a vapor exigiam capital massivo para construir fábricas, a IA verdadeiramente poderosa requer algo que poucos possuem: infraestrutura de GPU em escala, conjuntos de dados proprietários e equipes de cientistas que custam milhões anualmente. A diferença crucial? A IA escala de maneiras que os industriais de 1800 nem poderiam sonhar. Uma vez treinado, um modelo pode ser replicado instantaneamente. Um trabalhador de fábrica vitoriano substituía 5 artesãos. Um sistema de IA bem projetado pode substituir 5.000 trabalhadores do conhecimento. E o proprietário desse sistema? Ele não precisa de novas fábricas em cada cidade. Ele precisa apenas de servidores. Esta é a matemática brutal da nova aristocracia. Custos fixos massivos, custos marginais próximos de zero, concentração de riqueza sem precedentes. Os números não mentem. Eles apenas confirmam o que a história já nos ensinou. Entre 1760 e 1850, durante o auge da Revolução Industrial, a renda dos 1% mais ricos na Inglaterra aumentou em 300%. A renda dos trabalhadores estagnou por décadas antes de subir modestamente. Agora observe os últimos 5 anos. As empresas de IA acumularam 335 bilhões de dólares em valorização de mercado. Enquanto isso, estudos do MIT projetam que 47% dos empregos atuais enfrentam alto risco de automação na próxima década. Mas há um padrão ainda mais revelador. Assim como os industriais vitorianos não eram inventores, mas investidores, os novos bilionários da IA não são necessariamente programadores brilhantes. São visionários de infraestrutura. São aqueles que entenderam cedo que possuir os trilhos da IA, os modelos fundamentais, os conjuntos de dados, as plataformas, é mais valioso do que possuir as aplicações. 2023 marcou o momento Watt, não porque a IA foi inventada naquele ano, mas porque ela se tornou acessível o suficiente para causar disrupção massiva, mas não tão acessível que todos pudessem possuí-la estrategicamente. James Watt não inventou a máquina a vapor. Ele a aperfeiçoou em 1776, justamente quando o timing estava certo. Barato o suficiente para escalar, caro o suficiente para concentrar poder. Estamos nesse exato momento com IA, a janela está aberta agora.
Dentro de 3 a 5 anos, essa janela começará a fechar. Não porque a tecnologia desaparecerá, mas porque as posições dominantes terão sido estabelecidas. As plataformas terão sido construídas. Os ecossistemas terão sido criados. Os efeitos de rede terão tornado impossível competir. Os vitorianos que esperaram até 1850 para investir em indústria, eles encontraram um mercado dominado, margens comprimidas, competição brutal. Os mesmos princípios econômicos se aplicam hoje. A história nos mostra as consequências com clareza brutal. Pós-revolução industrial, as disparidades de riqueza atingiram níveis que não eram vistos desde a Roma antiga. Surgiram cidades inteiras de trabalhadores vivendo em condições miseráveis, enquanto industriais construíam palácios. Levou mais de um século, movimentos trabalhistas sangrentos e 2 guerras mundiais para reequilibrar minimamente aquela equação. Mas a IA opera em uma escala temporal completamente diferente. A Revolução Industrial levou 70 anos para transformar completamente a economia. A revolução da IA pode fazer o mesmo em 7 anos. Estamos falando de deslocamento profissional em velocidade sem precedentes. Não apenas trabalhadores de fábrica, mas radiologistas, contadores, advogados associados, programadores júnior, designers gráficos, profissões que levam décadas para dominar, tornadas redundantes em questão de anos. E ao contrário de 1800, não há nova fronteira física para absorver os deslocados. Não há oeste para colonizar. Mas a história também nos ensina que os destinos individuais não são predeterminados. Os industriais vitorianos bem-sucedidos seguiram 3 princípios. Primeiro, eles foram cedo. Não os primeiros, mas cedo o suficiente para estabelecer posição. Segundo, eles focaram em infraestrutura, não em novidades. Eles construíram ferrovias, não venderam bilhetes. Terceiro, eles entenderam a alavancagem. Usar capital, tecnologia e trabalho de outros para multiplicar seus resultados. Traduzindo para hoje, eduque-se profundamente em IA, não para se tornar um usuário, mas para se tornar um arquiteto de sistemas. Identifique onde a IA cria gargalos que apenas humanos podem resolver e domine essas interseções. Construa propriedade, ativos digitais, plataformas, qualquer coisa que gere retornos enquanto você dorme. O tecelão que comprou um tear mecânico sobreviveu. O tecelão que aprendeu a gerenciar 50 teares prosperou. O que você está construindo que escala além do seu tempo? Então, chegamos à pergunta que você deve responder nos próximos 12 meses. Em qual lado dessa divisão histórica você estará? Esta não é uma questão filosófica. É uma decisão econômica com consequências que durarão gerações. Seus filhos estudarão este período em livros de história. A pergunta é: você será citado como aquele que viu a mudança e agiu, ou como aquele que, como os luditas, resistiu até que fosse tarde demais? A Revolução Industrial criou dinastias que ainda existem hoje. A Revolução da IA criará as próximas. A única questão é: você estará entre elas? O futuro não é determinado, mas está sendo escrito agora, com cada decisão, cada investimento em aprendizado, cada aposta em tecnologia ou recusa em se adaptar. Aqui no canal História Sem Filtro, documentamos os pontos de virada que definem a riqueza de civilizações. E este momento que você está vivendo agora? É um deles. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre o que está acontecendo, inscreva-se. Compartilhe nos comentários. Qual profissão você acredita que será mais transformada pela IA nos próximos 5 anos? Sua resposta pode ser a próxima análise que faremos. Porque entender a história não é sobre olhar para trás. É sobre não repetir os mesmos erros quando o futuro chega.